Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Viva Bem, Viva melhor. Viva com mais saúde. Comigo, Cris Lantin. E comigo, Simone Cury. Sejam bem-vindos a mais este programa, que hoje nós vamos falar sobre o coração, nosso imperador, tanto a parte física como a parte mental e emocional. Mas antes de a gente prosseguir com o programa, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo, seguir o canal, ativar as notificações, que só assim você será notificado e receber nossos vídeos antes até de começar, ok? Bom, Simone, hoje nós vamos falar sobre o coração, certo? Sim, certinho. Então, a gente vai trazer dicas e conteúdos sobre essa parte da medicina tradicional chinesa. Eu vou começar, então, com o coração, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a saúde emocional pela medicina tradicional chinesa. Quando nós falamos de saúde mental e medicina tradicional chinesa, temos que nos atentar a três fatores básicos: o Shen, o Qi e as 5 emoções. O Shen, ele é uma das substâncias vitais do nosso organismo e a distribuição do Qi. O Shen, ele é considerado a nossa mente ou o nosso espírito de uma forma imaterial e ele é responsável pelo nosso humor e emoção. Então, todo o nosso conceito de emoção e de humor, ele é responsável pelo Shen. Uma das características mais importantes da medicina tradicional chinesa é a integração íntima da mente e do corpo, evidenciada pela interação entre a essência, o Qi e a mente, que são os três tesouros da vida. A essência, ela é a origem e a base biológica da mente. Então, a vida ocorre pela essência do pai e da mãe, que vai trazer toda a sua ancestralidade, vitalidade, e ela é alojada no rim, no ato da concepção da vida, ou seja, é o ato da concepção do feto. Quando o bebê nasce, ela vai se alimentar da sua própria essência, da sua própria energia, e ela é alojada lá no estômago. Então, logo, a alimentação, ela influencia no emocional da pessoa. E esses dois conjuntos formam a base biológica da mente, que extrai a sua base nutricional da essência pré-natal, lá no rim, da essência pós-natal produzida pelo estômago e baço, que forma o Shen, que ele reside no coração. Por isso, em medicina tradicional chinesa, a gente considera os três tesouros da vida. O Qi, né, como energia, ele é a raiz do ser humano, como diz Nanjing. O Qi, ele é energia, tanto de forma física e espiritual, que percorre pelo nosso organismo e nos mantém vivo. E é a base do rim, e ele é responsável por todas as atividades funcionais do organismo. Então, a energia, ela percorre por todos os meridianos do corpo, por todos os canais energéticos do corpo, e é ele que nos mantém vivo. E a gente diz, né, que cada órgão, tem um Shen específico, né, e consequentemente uma emoção específica. Então, o coração do elemento fogo, ele traz aquele sentimento de alegria, que depois nós vamos falar de cada um deles. O pulmão, ele é considerado o metal na medicina chinesa e ele tem tudo a ver com a tristeza. O estômago e o baço pâncreas do elemento terra, ele traz toda a assimilação das energias e do pensamento. Os rins do elemento água, a gente trabalha a questão do medo, da ansiedade. E o fígado do elemento madeira, a gente vê a questão de raiva, né? Então, tanto o emocional afeta o órgão, como o órgão afeta o emocional quando em desequilíbrio. As emoções, como elementos causadores de doença, eles são estímulos mentais que perturbam a mente, alterando
o equilíbrio entre os órgãos, alterando o fluxo do qi e sangue, causando um colapso bioquímico que enfraquece o sistema imunológico. Da mesma forma, se um órgão físico está em desequilíbrio, ele também tende a desequilibrar a mente. Um exemplo disso que eu trago para vocês é a raiva. Então, a raiva, ela prejudica o fígado, como se a pessoa, da mesma forma, desculpa, né, numa via de mão dupla, se a pessoa tem algum desequilíbrio no fígado, por exemplo, uma esteatose, uma gordura no fígado, ela tende a ser também uma pessoa um pouco mais raivosa. E aí a gente vai entrar especificamente no coração, o nosso imperador. Por isso que a gente coloca ele, a mente, ele está totalmente associado ao coração. Quando a gente diz, eu estou alegre, eu estou feliz, a gente geralmente coloca até a mão no coração, né? Então, aquela emoção, ela vem aqui. Ninguém coloca, eu estou alegre, põe a mão na cabeça, né? Um exemplo. Então, o coração, como ele é o imperador, ele é o principal órgão do organismo, porque é ele que nos mantém vivo, certo? Ele, além de abrigar a mente, ele tem a função de governar o sangue e os vasos sanguíneos. Então, psicomaticamente falando, o coração ele tem a função de associar as ideias recebidas do mundo exterior e interiorizar como um aprendizado através das veias e das artérias. E ele tem tudo a ver com o nosso potencial criativo através desses estímulos. Então, tudo aquilo que a gente vê, sente, ouve, tem a sensação, ele é visto e receptivo pelo coração. Isso, o coração faz essa assimilação e ele envia através dos meridianos, através dos vasos dos sanguíneos. O coração, por isso que ele está intimamente ligado com os 5 sentidos, com essa relação da percepção do mundo exterior. Um coração equilibrado, a pessoa tem uma mente boa, tem bom sono, boa memória, boa criatividade, boa percepção e tudo flui de uma forma mais branda, pois a sua emoção é a alegria. Já, se o coração estiver desequilibrado, podem aparecer problemas como a depressão, a memória ela fica prejudicada, os pensamentos ficam obscuros, a pessoa pode desenvolver a insônia ou a sonolência excessiva e a inconsciência em casos mais graves, pois, como eu disse, o coração é a residência da mente. E aí a gente vai entrar nos padrões de desequilíbrio do coração, que tudo em medicina chinesa a gente vê o que é deficiência ou o que é excesso. Mas antes de eu entrar aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que faz aqueles stent no coração, ou faz uma cirurgia coronária, ela demora um tempo para ela associar aquilo. Então, o que era comum para a pessoa, às vezes acaba sendo diferente. Então, ela às vezes se veste de uma forma diferente, age de uma forma diferente, porque ela saiu daquele padrão. Então, a mente ficou um pouco desconectada do coração. Então, leva-se um tempo para a pessoa entrar nesse ritmo, justamente por causa da mente, porque o coração é a mente, o coração, ele reside a mente da pessoa. E aí, quando a gente tem uma deficiência de energia no coração, a pessoa tem uma inquietação mental, uma depressão, uma ansiedade, e ela pode até desenvolver a insônia. Já o excesso, ela gera aquela inquietação, agitação, e a pessoa não dormirá bem, por quê? Porque a mente e o coração estão ali tudo em excesso. Como eu disse, a alegria ela está relacionada com o coração, assim como todos os órgãos, ele tem um sentimento envolvido. A alegria ela é boa para o coração, né? Ela é um estado benéfico que favorece o funcionamento uniforme de todos os órgãos e suas faculdades mentais, mas especificamente o coração. Mas o excesso de alegria, aquela coisa exacerbada que a gente chama de euforia, ela não faz bem ao coração. Por quê? Porque ela faz o coração bombear acima do normal, podendo desequilibrá-lo, trazendo palpitações, excitabilidade, insônia, inquietação, fala em demasia, podendo apresentar até casos de infarto.
Então, quando a pessoa às vezes recebe aquela notícia tão boa de forma súbita, faz toda aquela agitação, aquele excesso da energia do coração, e isso também não é positivo. Então, o que é positivo é aquela alegria normal, aquele estado de alegria normal. Uma outra coisa que a gente fala muito também é aquela alegria falsa. Sabe aquelas pessoas que escondem os seus sentimentos através das alegrias, das risadas, da piada? Então, quando uma pessoa faz muito disso, tem que se observar se o órgão não está desequilibrado, onde a pessoa acaba escondendo o real sentimento, o real que está acontecendo com ela, por isso que ela faz aquelas piadas, aquelas brincadeiras. É importante observar isso, porque a alegria também ela pode ser falsa. Então, toda doença ela é uma válvula de escape para a tensão diária. Ela vem integrada na resposta fisiológica de toda uma história, todo um conjunto de experiências vividas que não foram assimiladas. Então, tudo que a gente vivencia tem que ser assimilado. Se não é assimilado, vai afetar a sua saúde, vai causar um colapso bioquímico no organismo, e com o tempo, através de uma má alimentação, a pessoa não faz atividade física, ou a alimentação pobre, que a gente chama, que às vezes a pessoa pode até fazer uma excelente alimentação, mas o quanto de agrotóxico, o quanto de oxidação que a pessoa recebe do organismo através da alimentação, pode prejudicar o seu sistema imunológico e, consequentemente, trazer uma doença. Então, como cuidar da saúde emocional? Então, eu vou falar da parte emocional. Procure um terapeuta ou um psicólogo, exponha suas dores e emoções para poder ressignificá-las, para poder transformá-las. Não guarde para dentro de si o que está acontecendo. Se você não pode ou não tem como procurar um psicólogo ou uma terapia integrativa, faça meditação. Né? A meditação é uma das terapias que mais ajudam na questão emocional, no controle da ansiedade, da depressão, da tristeza, da euforia. Então, a meditação, ela acalma a mente, ela quieta a mente, ela deixa o organismo mais alcalino, trazendo inúmeros benefícios, porque traz clareza mental. Faça uma atividade física também como uma válvula de escape, um caminhar, uma corrida, ou mesmo uma atividade, faça aquilo que te faz bem, dançar, faça aquilo que te faz bem. E se não conseguir, procure a ajuda de um terapeuta, ok? Então, vamos passar para a parte física com a Simone. Complementando o assunto que a Cris acabou de passar, falando do coração na medicina chinesa, eu vou entrar agora com o coração pela tradicional medicina chinesa, falando dos aspectos físicos. Claro que sempre eles vão estar envolvidos também nos aspectos emocionais, certo? Então, como vocês já ouviram a Cris explicando, o coração na medicina tradicional chinesa é o imperador, é ele quem comanda o funcionamento dos outros órgãos. Ele dita as regras para um bom funcionamento do organismo. Ele comanda os outros órgãos, ele é responsável pela circulação sanguínea e energética, ele controla o calor no corpo, portanto, controla também a sudorese. Na chinesa, existem vários meridianos por onde percorrem a energia, e a energia do coração percorre pelo meridiano do coração. Para os chineses, o coração e a mente são a mesma coisa, não tem como separar o corpo da mente, os pensamentos da parte física, tudo está interligado. Então, o coração e a mente são a mesma coisa e os pensamentos são os movimentos do coração. O coração, na medicina chinesa, está ligado ao elemento fogo, portanto, o calor, o suor, o verão, a cor vermelha, tudo que é yang, também são seus atributos. Porém, nós sabemos que esse fogo precisa ser equilibrado com o seu contraponto, que é a água. E, no caso, que é o que representa o yin. Também são elementos do fogo que representam o movimento de expansão, a comunicação, o riso, a paixão, o amor, enfim, a alegria.
Na medicina chinesa, nós fazemos diagnósticos energéticos. Isso se diferencia bastante da medicina tradicional que nós temos no Ocidente, ou seja, a alopatia. Nós fazemos diagnóstico pela medicina chinesa tendo um olhar mais integrativo do ser humano. Nós temos uma visão mais global sobre o paciente. Nós observamos o pulso, nós observamos o brilho da pele, a língua, o modo de caminhar, a forma como a pessoa olha, como ela conversa, os gestos, gostos, sabores, além de outros sentimentos que essa pessoa possa apresentar, como a preocupação, tristeza, medo ou até a raiva, como a Cris acabou de explicar. Sabemos que os 5 elementos se interligam, assim como o coração tem a emoção ligada a ele, que é a alegria, e a falta da energia faz com que haja um desequilíbrio entre os elementos contrapostos, que é a água e o fogo. O coração em equilíbrio tem sempre as emoções equilibradas também. As alterações energéticas do coração, elas são causadas e acabam influenciando também nos nossos sonhos, quando a pessoa pode apresentar uma insônia ou mesmo uma abundância de sonhos, palpitações, mesmo que os exames cardiológicos apresentem-se normais, a mente confusa, agitada, onde vem a ansiedade, uma agitação desordenada, quando a pessoa fala em demasia, a gente considera uma verborreia, né? A pessoa que fala demais, e risos e choros sem causa, a falta da alegria, perturbações mentais, debilidade, pensamentos mais lentos ou agitados demais, onde não se consegue concluir os raciocínios, a ansiedade descontrolada, o rosto constantemente vermelho, ou, ao contrário, na falta de energia, o rosto fica com a tez pálida. Na medicina convencional, na alopatia, que nós estamos acostumados, nós ouvimos falar nas doenças do coração como sendo angina, aneurisma de aorta, arritmia, infarto, cardiopatia congênita, doença vascular periférica, endocardite, insuficiência cardíaca, miocardite, e muito raramente alguns tumores no coração, que nós não ouvimos praticamente falar disso. Mas, na medicina chinesa, nós não damos nomes às doenças, nós apenas apresentamos os desequilíbrios pelos quais as doenças podem aparecer. Então, para restaurar essas doenças, restaurar o organismo, nós procuramos a medicina chinesa para equilibrar, e aí as doenças vão regredindo. Na medicina chinesa, nós temos o coração como a casa da mente, né? Ele é o abrigo da mente, onde a mente se aloja. E além da atividade mental, nossa mente também afeta o estado emocional. Ao nível emocional, o estado do coração determina a capacidade que o indivíduo tem de estabelecer relacionamentos significativos. Então, o interrelacionamento entre as pessoas tem a ver com a energia do coração. Nós sabemos que o nosso coração é uma bomba eletromagnética em constante movimento, que emana uma vibração que interage com quem estiver até 3 metros da nossa distância. Então, o nosso coração e a nossa mente, estando saudáveis, eles influenciam positivamente na nossa capacidade de manter relações com outras pessoas. E os sinais e sintomas do coração? Quando a falta de energia do coração, esse indivíduo vai apresentar temor ao frio, então vai sentir muito mais frio do que normalmente sentiria, e vai se sentir mais confortável quando estiver num lugar mais quente, então melhora com o aquecimento, visto que com a falta de circulação de sangue, não há aquecimento adequado no corpo, e principalmente as extremidades vão apresentar a temperatura mais baixa, porque não recebem a nutrição do sangue e da energia.
E se no coração falta energia, vai faltar no corpo o elemento fogo, e assim o organismo vai ficar com uma aparência, a nossa pele, aliás, né, vai ficar com a aparência mais clara e a nossa língua também vai apresentar uma cor mais pálida. E como seria o tratamento? O ideal seria fazer esse tratamento enquanto essas manifestações ainda estivessem a nível energético e não a nível físico, né? Onde ainda estaria naquelas duas primeiras fases que eu expliquei no vídeo anterior, energético ou funcional, que é onde a medicina chinesa vai agir muito bem. Porém, caso a doença já tenha se instalado, existem possibilidades que vão ajudar muito o paciente. E aí, na medicina chinesa, nós temos para cada pessoa uma estratégia de tratamento particular. As pessoas são indivíduos que têm a sua particularidade. Para cada um, nós vamos orientar. Pode ser que tenha uma mudança na dieta para que se adeque mais com o seu tipo. Aí pode fazer acupuntura, pode fazer meditação, existem diversos recursos. No caso de falta de energia, nós temos a moxa, no caso de excesso de energia, nós temos as ventosas que podem ajudar. Então, existem vários recursos na medicina chinesa que conseguem retornar o equilíbrio desse meridiano. E eu quero agradecer a vocês e ficar aberta às dúvidas que possam surgir, e nós ficamos à disposição para conversar com vocês em todos os nossos outros programas com os assuntos que vocês pedirem.